Secretaria vai contestar motivos da rejeição de contas pelo Conselho Municipal de Saúde. Condic inicia processo de contratação de assessoria para a elaboração do plano decenal. Inscrições para o auxílio a estudantes universitários encerram nesta semana. Especialista em direito eleitoral explica regras da eleição deste ano. 8 de agosto de 2016, o Jornal da Câmara já está começando. Boa noite. O prazo de inscrição para o auxílio a estudantes universitários referentes ao segundo semestre de 2016 encerra na sexta-feira, dia 12. Para participar da seleção, o candidato deve residir em Itajaí, estar matriculado em cursos superiores reconhecidos pelo MEC. Não há renovação automática do auxílio. A ficha de inscrição online está disponível no portal do Cidadão. Ao fazer o preenchimento, o candidato deve agendar dia e hora para a entrevista e comparecer na Secretaria Municipal da Criança, Adolescente e Juventude para entrega e conferência de toda a documentação exigida. O endereço é Rua Genville, número 410, no centro. E o horário de atendimento é do meio-dia às 6 da tarde. A Secretaria de Saúde deve apresentar neste mês contestações às irregularidades apontadas pelo Conselho Municipal de Saúde que levaram à rejeição das contas de 2015. A informação é da Secretaria ou da Secretária de Saúde, Raquel Marchetti, que participou da reunião do Conselho na última semana. De um lado, membros do Conselho Municipal que reprovaram as contas da saúde referentes ao ano de 2015. De outro, gestores da Secretaria de Saúde que devem apresentar dentro de 30 dias contestação às irregularidades apontadas pelo Conselho. De acordo com a atual secretária, a equipe da Secretaria está fazendo um levantamento para explicar os dados considerados pelo Comusa como irregulares. Nós montamos uma equipe, com os principais responsáveis por responder aos motivos que levaram eles a não aprovarem as contas do ano passado. E estamos elaborando uma justificativa para os questionamentos que eles fizeram. Tem algumas coisas que são muito específicas de saúde e que talvez não tenham sido muito bem compreendidas, e que a gente tem com facilidade justificar. De acordo com a primeira secretária do Comusa, que também integrou a comissão que avaliou as contas da saúde, entre os pontos considerados irregulares estão o pagamento de despesas que não constavam na lei orçamentária. Essa comissão ela pegou diversos documentos, dentre os documentos ela pegou a Lei de Diretriz Orçamentária, a Lei Orçamentária Anual, onde devem estar previstos os projetos e os gastos com dinheiro público na área da saúde. E aí foi percebido uma incompatibilidade nessas leis, na programação dessas leis, com o Plano Municipal de Saúde, que é um instrumento norteador dos gastos públicos, exatamente, para a política de saúde. O plano de gestão da saúde também não foi executado. Há algumas inconsistências, algumas irregularidades, dentre elas o pagamento de gratificação para servidor que não está no serviço de atenção básica, por exemplo, recebendo uma gratificação específica, irregularidades em relação ao mecanismo de pronto pagamento, que é um mecanismo próprio do serviço público, mas que tem regras a serem cumpridas e foram desrespeitadas, dentre outros como o pagamento de ações que devem, na saúde, o repasse financeiro do governo federal, do governo estadual, ele é por bloco de financiamento, Então, quando o governo federal repassa um financiamento para ser aplicado na atenção básica, ele só deve ser aplicado na atenção básica. E foi percebido gastos em a aplicação desse recurso em outras áreas. O Comusa também aprovou o pedido para que o Ministério Público faça a Prefeitura se responsabilizar pelo custeio de todas as ações, caso os demais governos não mandem dinheiro devido à desaprovação das contas. Nós, enquanto diretoria do Comusa, já nos precavemos, pensando no sentido de que, numa eventual suspensão de repasse financeiro do governo do Estado ou do governo federal, solicitamos ao Ministério Público que o município se comprometa a financiamento das ações de saúde com recursos próprios municipais. Sobre isso, a Secretaria de Saúde não se pronunciou.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente iniciou o processo para contratar assessoria para a elaboração do plano decenal. O documento deve nortear as políticas públicas de Itajaí para o setor pelos próximos 10 anos. Na primeira reunião ordinária de agosto, os membros do CONDICA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, debateram extensa pauta. Um dos assuntos diz respeito à contratação de uma empresa que auxilia os conselheiros na organização e elaboração do plano decenal da entidade. A aprovação de uma resolução que vai organizar a comissão, que a partir de agora vai começar a escrita do plano decenal, que a gente tem o objetivo de nortear a política pública da infância durante esses 10 anos, e também a aprovação da contratação de uma equipe que vai assessorar o Conselho nessa elaboração desse plano, que tem que ser realizado de uma forma coletiva, com a participação da comunidade. Na reunião também foi apresentada a proposta que vai participar de seleção de um banco para financiamento de projetos sociais na região. A gente tem hoje a avaliação de um projeto que se inscreveu para a gente participar de um edital que o Itaú abriu para atendimento de educação integral. Então, o Instituto Crescer apresentou um projeto, então hoje a gente vai receber essa apresentação deles e encaminhar para a gente passar por esse processo seletivo do Itaú. A gente seleciona o projeto, provavelmente a gente vai selecionar esse projeto hoje e encaminha, e depois eles destinam a verba que eu acho que eles têm acessível lá para cada município, né? Porque eles destinam para o Conselho e aí o Conselho que destina para uma instituição por meio de chamamento público. Também foi discutido o início do trabalho da entidade que assumiu o serviço de acolhimento de adolescentes vítimas de violência. E você vai ver em instantes. Especialista em direito eleitoral explica regras da eleição deste ano. É depois do intervalo aqui no Jornal da Câmara. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. A Secretaria de Saúde de Itajaí divulgou o novo horário de atendimento da Unidade Básica de Saúde de Cordeiros. A UBS vai passar a funcionar das 8 da manhã ao meio-dia e da 1 às 5 horas da tarde. O novo expediente entra em vigor no dia 15 de agosto. As adequações no horário de funcionamento visam alcançar metas estabelecidas no Plano Municipal de Saúde. Os servidores públicos do município participam de uma capacitação profissional até outubro promovida pela FEAP. Na abertura do curso, no auditório da Prefeitura, a aula magna foi sobre sustentabilidade. A aula magna com o professor da Univale, Alexandre Leripio, foi sobre sustentabilidade e debateu qualidade de vida e planejamento do município. O palestrante abordou o tema nas dimensões das organizações públicas, instituições e territórios sustentáveis. Ele destacou a importância do setor para a sustentabilidade. É o setor público quem administra um território. E nesse território é onde estão as empresas, é onde estão as pessoas, a sociedade, enfim. Então esse órgão, um grande órgão regulador que é o setor público nas suas diferentes esferas de administração, seja federal, estadual e mesmo municipal, elas são a chave para a sustentabilidade dos demais setores. E nós trabalhamos e acreditamos em 3 dimensões mínimas para essa sustentabilidade, uma delas a organizacional. Existe a administração pública na perspectiva de uma organização pública, né, como se fosse realmente administrada de forma profissional. Existem elementos relativos a instituições, ou seja, a sinergia entre, por exemplo, as regulamentações e os próprios atos, as práticas de diferentes órgãos, de diferentes governos, e ainda a questão territorial, que é onde nós acreditamos que tudo acontece. A aula magna abriu a capacitação profissional dos servidores públicos do Executivo, promovida pela Fundação de Educação Profissional e a Administração Pública de Itajaí, a FEAP, em parceria com a Univale. As aulas seguem até outubro.
Então, organizamos uma capacitação de 96 horas, né, do qual faz parte deste curso vários assuntos como redação oficial, oratória, contabilidade pública, contratos e licitações, qualidade de vida no trabalho. E o tema de hoje da palestra, sustentabilidade na gestão pública, é um tema bastante pertinente porque envolve a função de cada servidor, várias funções. Hoje nós estamos vivenciando um momento em que, assim como a empresa particular, né, também a empresa pública tem que se ajustar ao mercado. E a questão da sustentabilidade hoje é muito importante você saber de que forma que você vai atender o público, a melhor maneira e o que se dá para fazer na gestão pública. Por isso, resolvemos então escolher esse tema sustentabilidade na gestão pública para iniciar essa nossa capacitação como a aula magna de hoje. O advogado especialista em direito eleitoral Emiliano Ramos Branco Neto palestrou na Câmara de Itajaí no final de julho. O evento, promovido pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina, esclareceu as principais regras da eleição municipal deste ano. Na propaganda eleitoral, a principal mudança é o prazo, né? Hoje nós temos aí 45 dias de período de propaganda eleitoral. E com relação à propaganda visual, a mais que era muito utilizada nas últimas campanhas é a proibição da utilização de placas para propaganda visual. Questão do financiamento de campanha, como ficou para 2016? Então, o financiamento de campanha, hoje nós temos a proibição, a vedação do financiamento através de pessoa jurídica. As pessoas físicas estão limitadas a 10% dos seus rendimentos e o restante continuou como era da outra forma. Questão de limites de gastos dos candidatos. Então, essa foi uma grande mudança, né? Agora todo município, todo candidato a prefeito ou a vereador vai ter um limite de gastos fixado por município, onde se pegou para esse limite o maior valor declarado em 2012, na campanha de 2012, do prefeito e do vereador, maior valor declarado naquela campanha, se tirou 70% desse valor, corrigiu-se até o dia de hoje e fixou-se esse limite de gastos. Como ficou a prestação de contas para a eleição deste ano? A prestação de contas teve uma mudança nos gastos até R$20 mil dos candidatos e nos municípios com até 50 mil eleitores. Neste caso, ela vai ser feita de forma eletrônica, uma prestação de contas mais resumida, você não tem que apresentar a documentação toda para a Justiça Eleitoral, então essa foi uma grande mudança que ocorreu. A Câmara de Vereadores promove uma audiência pública para discutir o combate às doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs e HIV/AIDS no município. O evento vai ser no dia 22 de agosto, às 7 horas da noite, no plenário da Câmara de Itajaí. Na programação estão palestras e apresentação da peça AIDS Não Tem Cara. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você também pode assistir a esta edição pelo YouTube no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí. Uma excelente noite e até amanhã.